O Senado aprovou e já está em vigor o Marco Legal da Primeira Infância, que garante direitos essenciais para todas as crianças de 0 a 6 anos. Pela nova lei, serão criadas políticas públicas para proteger a fase mais importante na formação do indivíduo. Assistência social, educação e saúde são os pilares que fortalecem um crescimento saudável e o pleno desenvolvimento de milhões de crianças. Marco Legal da Primeira Infância. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, antes de ocupar a pasta, exercia o mandato de deputado federal. Na Câmara, ele foi o autor do projeto que resultou na lei do Marco Legal da Primeira Infância. A primeira infância, na verdade, é um período crítico do desenvolvimento humano, né? A ciência mostrou isso nos últimos 20 anos. Quando foi criado o ECA, foi montada a proposta do ECA, que é uma proposta muito avançada de políticas para a infância e adolescência, não se conhecia ainda a importância e o impacto que tem as políticas públicas dos primeiros anos de vida. Isso foi se conhecendo ao longo do tempo, particularmente no final da década de 90 e início dos anos 2000 é que ficou mais evidente. E começou um grande debate internacional. Vários países começaram a adotar programas de primeira infância. Eu diria que o Marco Legal para a Primeira Infância já é sucesso a nível internacional, em outros países. Esse Marco Legal, com certeza, para o conhecimento, para a educação, para o saber, para que a criança de hoje seja o líder do país no amanhã, ele cumpre essa tarefa. É o investimento que nós temos que fazer na nossa molecada, como a gente fala, né? A nossa gurizada, para que eles se desenvolvam com conhecimento, com saber, com educação, com saúde, com conhecimento teórico, técnico, tudo passa pelos primeiros anos de vida. Por isso que nós todos aqui apoiamos essa proposta belíssima que se torna realidade também no Brasil. Para a diretora de Educação Infantil do Governo do Distrito Federal, o Marco Legal da Primeira Infância é um forte instrumento social que garante direitos e um desenvolvimento mais saudável à criança de 0 a 3 anos. Dentro do campo da educação, ela é fundamental, visto que essa legislação ela vem para acolher as crianças de 0 a 6 anos, né? E mais do que isso, para a gente preconizar o direito da criança. E aí a gente não está falando do direito apenas da família, do pai, da mãe, mas sim do direito da criança, de ter não só um espaço educativo de qualidade, com professores de qualidade, mas também de estar compondo uma sociedade como um todo, na quais os direitos estão voltados também para as crianças. E aí a saúde voltada, a segurança pensada para a criança, a assistência social. Então você tem toda uma organização social também pensada para a primeira infância. O coordenador do Plano Nacional da Primeira Infância e membro honorário da Organização Nacional para a Educação Pré-Escolar, Vital Didonê, é mestre em educação. Como consultor legislativo da Câmara dos Deputados, foi ele quem relatou o projeto de lei que resultou no Marco Legal da Primeira Infância. Nesse trabalho eu tive a oportunidade de debater com todas as organizações da sociedade civil interessadas no assunto primeira infância. E a primeira infância é o período da vida que vai até 6 anos de idade. E a gente chama primeira infância porque está no começo, mas também porque esta é a base, é o primeiro ponto, é o ponto de partida, onde tudo começa a se organizar na vida da criança. E é importante que as políticas públicas estejam atentas, olhando para esses primeiros anos de vida, para não deixar faltar nada para a criança, daquilo que é essencial para ela se desenvolver bem, pôr em prática o seu potencial humano. São vários avanços que a gente conseguiu construir e que eu acho que vão ter um efeito grande a longo prazo. O impacto é esse: quanto mais se cuidar da primeira infância, mais gente com maior grau de educação vai ter, né, de escolar, menos gente violenta, né, menos comportamentos violentos, enfim, uma sociedade melhor de se viver.
O marco regulatório da primeira infância vem atender a isso em todos os seus artigos, dando essas condições e garantindo que tanto a esfera municipal de poder, como a estadual e a federal, possa alocar os recursos necessários para garantir todo esse trabalho. A professora Maria Lúcia Leal coordena o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Para ela, o Marco Legal da Primeira Infância fortalece e garante direitos fundamentais de meninos e meninas de 0 a 6 anos. A Lei 3257 de março de 2016, que trata da primeira infância, ela vem no sentido de fortalecer já o que o Estatuto, nos seus artigos, já demonstravam do ponto de vista de respeitar e promover e garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? Seja a sua inclusão efetiva na educação, sua inclusão efetiva na assistência, na saúde, no esporte, lazer, na cultura, dentro da iniciação profissional, etc. Então, esses fundamentos, eles foram essenciais para que os outros artigos do Estatuto fossem construídos. E que era dever do Estado, da sociedade, da família, não é? Proteger e defender os direitos, sobretudo garantir os direitos das crianças e adolescentes. Nós só podemos transformar o futuro cuidando bem da nossa criança. E havia um conceito que hoje já está ultrapassado, que nós tínhamos que inserir a criança na escola, nas creches, na própria proteção da sociedade a partir dos 4, 5 anos de idade, que até então, de 0 a 3 anos, de 0 a 4 anos, ela era única e exclusivamente responsabilidade da família e da mãe. Quando nós sabemos que não, a criança, a partir do momento que nasce e nasce em sociedade, ela tem que ter a proteção, como diz a Constituição, e agora com o marco regulatório, ela tem que ter a proteção da legislação, da sociedade, do poder público. O marco legal, ele vem destacando isso, ele vem destacando essa importância da gente visualizar essa primeira infância e da gente acreditar nela uma formação cidadã e, mais do que isso, vem respaldando também os outros setores da sociedade e aí particularmente as famílias. De acordo com o Marco Legal, crianças de 0 a 3 anos terão o direito de frequentar novas creches. Elas terão que proporcionar ambiente lúdico, bem-estar, alimentação, cultura, arte e lazer a todas as crianças. Cabe à União, estados e municípios a responsabilidade de criarem em todo o território nacional esses novos espaços. O apoio das famílias e da sociedade é fundamental para o cuidado e a proteção das crianças nos primeiros anos de vida. É importantíssima essa questão da creche, porque ajuda as mulheres que não têm quem deixar os filhos, mas também a criança vai começar a conviver. Né? Essa questão da convivência na sociedade é muito importante, que tem que ser desde cedo. Então, é uma lei muito minuciosa, muito completa, né? Que só tem que, as dificuldades a gente sabe de cumprir. Creche, inclusive está no PNE, né? A questão da creche, que eu acho que talvez a coisa mais importante é a garantia da creche para as crianças, né, de 0 a 3 anos. Mas a gente sabe da dificuldade de que é para os governos cumprirem, então o desafio vai ser esse. Porque as creches, por exemplo, é uma política fundamental para a primeira infância. Sobretudo, não é? É uma política que tem que estar aliada à política de gênero. Porque a mulher, ela precisa da política de creche para que ela consiga desenvolver, né, suas condições, até que muitas vezes é a mulher que fica responsável pelo desenvolvimento dos seus filhos, especialmente as de classes populares, exatamente aquelas crianças que estão dentro do nicho de grande vulnerabilidade. A política de creche ela pode ser desenvolvida numa parceria entre governos locais e organizações não governamentais, OCIPs. Né? Existem muitas creches que são gestadas por não governamentais, organizações não governamentais, que é da área privada sem fins lucrativos. O que é mais importante em torno disso é que os recursos orçamentários para a política de creche precisam ser executados. E cada município
tem que buscar dentro da sua organização quais seriam aquelas instituições que teriam naquela conjuntura e naquele território melhores condições para, por exemplo, materializar um programa de creche dentro daquele município, especialmente buscando aqueles lugares, aqueles espaços e territórios mais periféricos para fortalecer aquelas mães que são pobres. A educação é o fator construtivo da personalidade da criança, porque ele trata da aprendizagem, da afirmação do sujeito no conhecimento do mundo e de si mesmo e na relação com o outro. Então, a educação, eu diria assim, é o eixo articulador do desenvolvimento integral da criança, onde os outros setores entram. Por exemplo, cultura está intrinsecamente relacionado à educação. O brincar, digamos assim, o esporte, o lazer, também estão intrinsecamente, porque fazem parte da forma. Quando elas têm um estímulo adequado nesse início da vida, elas desempenham melhor na escola, têm uma escolaridade maior, né? Quando é uma família pobre, elas vão ter a possibilidade de ter uma renda maior e ajudar a família a sair da pobreza, né, na idade adulta. Então é um programa que tem uma série uma proposta que cuidar do início da vida é o programa social mais importante, de melhor efeito que pode haver em qualquer sociedade. Uma boa notícia para os pais. Agora, a licença paternidade aumentou para 21 dias. Para obter o benefício, o empregado deverá apresentar o requerimento ao local de trabalho no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do filho. Mas atenção, somente empresas cadastradas no programa Empresa Cidadã do governo é que podem conceder o benefício. Pai, você também tem que estar presente aqui. Você também é corresponsável pela educação do seu filho. O Estado ele tem que estar chegando, mas você também tem que estar junto. Então a gente tem que oportunizar essa discussão para que essa responsabilidade ela não fique só para o Estado ou só para a família. Ela é uma responsabilidade compartilhada. Nós tratamos, inclusive, da licença maternidade e da licença paternidade, né? Ainda de forma tímida, eu diria, dentro do programa Empresa Cidadã, mas que é importante também. Todas as empresas que estão no programa Empresa Cidadã, elas estão hoje já com 6 meses de licença maternidade. A gente queria colocar 1 ano, né? Mas aí não conseguimos, né? Faltou voto para chegar a 1 ano na comissão. O pai, a licença paternidade passou então para 21 dias, né? Então aumentou a licença paternidade. Essa passou, né? O ideal é que seja feito além no futuro, que haja esse aumento da licença maternidade e da licença paternidade, fora até do programa Empresa Cidadã, para todas as empresas. A paternidade ela é importante porque aquele pai que é responsável, que recebe esse benefício, não é? Fortalece a relação dele com a mulher, com a criança. E cria nele essa responsabilidade da paternidade. Quer dizer, rompe com aquela cultura da irresponsabilidade. É muito importante, não é? Esse avanço da legislação. Né? Isso nos ajuda, como mulheres, não é? A dialogar com os homens, o pé de igualdade e dialogando que essa responsabilidade é nossa e nós temos que partilhar isso. Brincadeira de criança, como é bom. Já diz a letra de um samba famoso. O Marco Legal da Primeira Infância destaca a importância do brincar. Por isso, obriga o governo federal, estados e municípios a criarem novos espaços públicos para que a criança possa brincar livremente. Entre várias iniciativas, está prevista a construção de parques de diversões em áreas onde a criança tenha contato com a natureza e também em comunidades. O tema do brincar é mundial. O mundo inteiro está muito voltado para o direito da criança brincar. Existe, inclusive, um comitê das Nações Unidas que cuida dos direitos da criança e do adolescente, em que tem um grupo que cuida especificamente do direito do brincar. E tem escrito coisas muito interessantes de como estimular as oportunidades do brincar da criança. Nós
Já sabemos, a pedagogia fala, a psicologia fala, a neurociência já vem dizendo quão importante é a criança brincar e o brincar livre, o brincar com os outros e individualmente, brincar em casa, na rua, na escola, em todos os ambientes, porque é o jeito de ser criança. Não temos que forçar a criança para ter um jeito de adulto antes da hora. Nós não temos que forçar a criança para ser um aluno de escola, assim, antes da idade. Ela tem que ser criança e viver plenamente a sua infância. E a melhor forma de ser criança e viver plenamente a infância é brincando. O brincar é o tipo próprio de ser criança. Então nós não podemos privar a criança disso. O Marco Legal da Primeira Infância cuidou disso. Ele tem um artigo que determina, obriga o governo federal, os estados e os municípios criar espaços públicos para o lazer, para o brincar livre da criança, inclusive com contato com a natureza, onde ela tenha segurança, né, higiene, ambientes adequados, mas que ela possa brincar livremente. Então, quanto mais espaços nós tivermos para o brinquedo das crianças, mais saudáveis e mais sadias nós vamos ter nossa infância. Esse marco legal diz assim, a criança precisa brincar. Então, quando eu penso, será que o espaço público das cidades estão preparadas para incluir a brincadeira como um espaço pedagógico para todas as crianças? Eu pego uma criança da estrutural aqui do Distrito Federal, negra, filho de uma mãe que só ela é que sustenta a família, que não tem creche, que não tem parques, que aquele momento que ela tinha que estar incluída dentro, né, na primeira infância, na escola, na creche, etc. Essa política não acontece. Então nós estamos violando um direito que está constituído no Estatuto e na Lei da Primeira Infância. E quem está violando esse direito? O Estado. O Estado e a sociedade. Um mundo sem trabalho infantil. Este é o nome da exposição que o Senado Federal, em parceria com o Superior Tribunal do Trabalho, trouxe para o Salão Negro do Congresso Nacional. A mostra retrata as piores formas de trabalho infantil em várias partes do país. Um alerta para acabar com este mal que atinge cerca de 600 mil crianças de 5 a 13 anos no Brasil. Esse dado é do IBGE. Sem trabalho infantil. É como foi batizada a exposição de fotos que o Senado Federal, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, trouxe para o Salão Negro do Congresso Nacional. Um alerta para que a sociedade se conscientize sobre as piores formas da utilização da mão de obra infantil. Não existe um país desenvolvido, equilibrado, se nós não investirmos na nossa juventude, nas nossas crianças de hoje, que representam fundamentalmente o nosso futuro. E na medida que nós estamos ainda anos-luz atrasado para oferecer as condições necessárias para que a nossa infância seja efetivamente protegida, há que se reconhecer que o marco legal é um ponto importante e fundamental na construção de um novo caminho. O trabalho infantil é um verdadeiro horror vivenciado por crianças do mundo inteiro. No Brasil, segundo o IBGE, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos trabalham. A maioria não frequenta a escola. As fotos buscam retratar
as piores formas de trabalho infantil. Estou tomando iniciativas aqui, por exemplo, no combate ao trabalho infantil, que ainda é uma mazela muito grande no nosso país. E, portanto, é importante que nós, que somos responsáveis por legislação e o governo por criar políticas e oportunidade para fortalecer nossas crianças, o seu início de vida e dando condições para as famílias protegerem a nossa infância e as nossas crianças. Além da coletânea de fotos, a exposição traz documentos históricos, vídeo e material impresso que mostram iniciativas de luta pela erradicação do trabalho infantil. É ruim ficar trabalhando e tal, não tem aprendizado, não sabe ler, não sabe escrever. Nós temos que agradecer muito por causa que, como nós, nossos colegas, tem muita oportunidade para aprender, trabalhar e ter dinheiro. Tanto Renan como Arthur fazem parte da turma de 4ª série da Escola Mundo Mágico. Ele e outros alunos ficaram impressionados com a situação das crianças que trabalham, bem diferente da que eles vivem. Tem muitas crianças no mundo que não têm essa oportunidade, trabalham muito, não ganham nada, sem abrigo, sem a liberdade. Eu espero que essas crianças um dia consigam a liberdade, lazer, brincadeira e comida. Em vez de elas estar estudando para ter um futuro melhor, tá trabalhando num lugar que vai dormir na rua, um lugar sujo, não vai ser muito legal e nem agradável para o futuro delas. Maria Eduarda acha que lugar de criança é na escola e que todas têm o direito de brincar. Brincar é muito bom para o desenvolvimento das crianças. Quem não tem a oportunidade de brincar não desenvolve bem quanto as crianças que têm a oportunidade. A infância é uma parte muito essencial da vida. Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. O Inclusão termina aqui. Esta é a última edição do programa Inclusão, que estreou na TV Senado em outubro de 2004. Durante 12 anos em que estivemos no ar, mostramos a difícil realidade de milhões de brasileiros que vivem à margem da sociedade. Fazer com que cada indivíduo se responsabilize pela qualidade de vida de seus semelhantes. Isso é inclusão social. Contamos centenas de histórias de pessoas que sofrem preconceito, vivem na invisibilidade e fora do processo produtivo do país. Nosso trabalho foi reconhecido nacionalmente, não só pelo público, mas também por entidades jornalísticas que concederam 15 prêmios ao programa. Para mim, Solange Calmon, mais do que uma honra fazer e apresentar o Inclusão, é ter a certeza de ter cumprido uma missão. Obrigada a todos que nos acompanharam por todos esses anos. Tchau.